Eu sou o professor Gleico Carvalho e hoje é com muita honra que nós recebemos vocês no nosso sábado letivo. Eu agora vou passar a palavra para a professora Beth, de Geografia. Ela vai fazer a acolhida, tá bom? Bom dia, né? Colegas professores, pedagogos, né? Alunos, né? A Júlia, nossa ex-aluna, que está aqui para participar conosco. Muito obrigada, né? Nossa aluna, né? E a gente está muito feliz com a sua participação. Eu quero desejar a todos que a gente tenha uma manhã agradável, feliz, né? E discutindo aí uma importância, né? Muito grande, que é a participação da mulher, né? E a gente sabendo o trabalho, né? Sabendo respeitar, né? Esse trabalho. Não que a mulher ou o homem, um seja melhor do que o outro, todos são iguais. Todos são capazes, o homem é capaz, a mulher é capaz, né? Só que nós vamos ver que ao longo da história, né, nós temos aí uma desigualdade muito grande, onde a mulher, né, mesmo ela não tem a mesma igualdade de direitos que o homem. Ela estuda, ela trabalha, mas ela tem menores salários, então a gente vai ver isso, né? Então, a gente começar a mudar, né, essa postura dentro da nossa casa. Por que nós temos que começar dentro de casa? Esse é trabalho da minha filha, esse não é trabalho do meu filho fazer. Esse é trabalho da menina fazer, não é do menino fazer. E com isso, a mulher hoje ela tem uma sobrecarga muito maior de trabalho. Então, a gente começar a mudar, né, esses costumes que a gente tem e valorizar mais a nossa mãe, a nossa irmã e ajudando no serviço em casa, né? Então, essa participação de todos, eu falei, se todos são iguais, por que a mulher tem que ficar com uma carga de trabalho maior? E é o que acontece na nossa casa, e é tão normal que a gente não percebe isso, né? Isso é tão normal que a gente não percebe. Tem uma frase de um jornalista que ele diz o seguinte, eu coloquei a frase dele aqui, é o Cláudio Henrique. Para mim era assim, o gato mia, o cachorro late e a mulher cuida da casa e dos filhos. Então, ele falou que só veio perceber isso uma vez quando a mulher dele começou a ter um cargo de chefia, né? Que ela que comandava tudo, comandava os filhos e ele trabalhava, né? Então, é muito interessante a gente ver como que isso é tão natural que a gente não percebe, né? Então, eu achei assim, muito interessante essa frase, ele falando dessa desigualdade, né, que existe entre a mulher, e ao longo desse sábado, hoje, a gente vai perceber isso, com gráficos, né, e tudo. Então, assim, é muito importante para nós, na escola, na sociedade, a gente começar a ver essa igualdade, né? Que nós, as mulheres são iguais, os homens são iguais, e que a gente, lógico, tem as diferenças, né? Cada um tem uma personalidade, tudo, mas eu estou falando assim, nos direitos, né? Às vezes a pessoa vê a mulher lutando pelo direito dela, acha que isso não é certo, é porque existe uma grande desigualdade. Então, esse sábado a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e lembrando tanto como é bom a escola, como nós todos estamos com saudade de vocês, alunos, né, da participação da família, dos colegas, né, e que nós temos esse momento para a gente encontrar, né, esses sábados letivos, onde a gente encontra, para a gente sentir um pouquinho desse carinho, que faz tão parte, né, da gente no dia a dia, que agora a gente está notando como que faz falta, como que é bom esse carinho dos nossos colegas, dos nossos alunos, né, das famílias, a gente conversando com a família, como que isso faz falta. Tá? Então, sejam bem-vindos para esse sábado nosso, e com muita alegria, né, que a gente está participando. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Pode começar, Luiz. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras, Beth. E agora, pessoal, eu convido a professora Isaia, de ensino religioso, para estar dando umas palavrinhas para a gente também, tá? Vou colocar a tela aqui, Isaia. Ok, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar fazendo parte dessa equipe, né?
e eu agradeço a todos pelo acolhimento. Eu ainda não tive essa oportunidade e para mim é um prazer, né? E nessa manhã, e com esse tema bastante expansivo, eu vou deixar uma mensagem para todos: o grandioso papel das mulheres no mundo. Todas as palavras elogiosas no mundo seriam poucas para definir o papel das mulheres no mundo. Elas são incrivelmente deslumbrantes e decisivas no amor, na paz e na justiça de tudo e todos. Hoje, eu quero homenagear as mulheres que lutam pelo que acreditam, por aquelas que se esforçam todos os dias pelo que consideram justo, sejam elas mães ou não, sejam irmãs ou não, todas são encantadoras. Elas merecem todas as provas de afeto, carinho, todo respeito, toda verdade, todo calor. As mulheres são a alegria, o lado mais generoso do ser humano e o motor da harmonia entre todos neste mundo. São rainhas sem coroas que caminham anônimas no meio da multidão e cuja força faz o mundo avançar. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Moldaram gerações e gerações e continuam a ser fulcrais no desenvolvimento dos homens e das mulheres do futuro. É certo que os novos tempos trouxeram algumas mudanças de papéis, mas ainda ocupam um lugar vital no desenvolvimento dos jovens. E mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas, que abala tudo quando pisa o chão, que acalma com seu calor, que amolece com sua ternura e vence com sua paciência. Ser mulher é um ser, alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Mulheres, vocês são vida. É isso. Obrigada, gente. Muito bom. Parabéns para vocês. Obrigada. Parabéns para nós, né, mulheres? Deu uma travadinha, mas conseguimos. E para completar, pessoal, a fala da Isaia, completar não, né? Só para dar, porque a fala dela foi bem completa. Só para dar uma ilustrada, um afago maior, eu trouxe uma música para homenagear. Olha, vocês estão vendo que nós estamos falando mulheres, vocês devem estar pensando assim, gente, mas nem é o dia da mulher, hoje nem é o dia das mães. A gente não precisa de uma data comemorativa para que a gente faça reflexões necessárias. Hoje, amanhã, ontem, todos os dias são dias de pensar nas coisas que nós precisamos melhorar dentro da nossa sociedade. E vocês vão ver ao longo do dia hoje, né, ao longo do nosso, que se não fossem pelas mulheres, nós não teríamos esse país que nós temos hoje, com todas as leis, com todos os direitos que nós temos. Então, apenas para, né, fazer uma alegoria para essa fala da Isaia, eu vou cantar uma música para a gente, tá? Eu vou pôr a letra aí para que vocês possam acompanhar. Essa música, ela é do Erasmo Carlos, eu acho ela tão bonita, porque ela mostra, principalmente, a dependência que todos nós temos da figura feminina em todos os âmbitos da nossa vida. Seja na criação, nos primeiros anos de vida do ser humano, aquela dependência que ele tem, ele termina a gestação, é fora do corpo da mãe, porque ele ainda precisa de todo o cuidado dela, e ao longo da vida nós crescemos socialmente, nos tornamos filhos, depois nos tornamos pais, depois nos tornamos avós,
E em todos esses lances, somos totalmente dependentes dessa figura. Então, vamos lá. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Veja como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu a luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. O outro já reclama a sua mão, o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, no barro que você foi gerada, me veio inspiração poder cantar você nessa canção. Mulher, mulher, no barro que você foi gerada, me veio inspiração pra cantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola que você foi ensinada, jamais tirei o 10, sou forte, mas não chego a seus pés. Isso aí, pessoal. Que show, hein? Parabéns, Gleicon. Obrigado. Brilhou, viu, Gleice? Como Parabéns. sempre, brilhando, né, gente? Bom dia a todos que estão aí presentes. Agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso sábado. Que seja um sábado produtivo. Que seja um sábado muito especial, igual a outros que a gente já teve, né? Hoje, com o trabalho, né, dos professores da área humana, eles vão desenvolver aí, né, o tema do trabalho feminino, dos novos rumos da sociedade brasileira. E eu tenho total confiança no trabalho deles, porque a gente só tem fera nessa escola, graças a Deus, né? Vou passar a palavra, né, para o nosso professor, Gleicon, o nosso artista. Obrigado. Beijão para vocês, viu? Obrigado, Clênia. Pessoal, então agora vamos para uma parte que a gente precisa fundamentar as coisas. A gente precisa compreender as coisas para que a gente consiga dar valor. Então agora eu vou passar para vocês um vídeo que eu preparei que mostra a trajetória das mulheres durante a história da humanidade. E mais precisamente, a história da mulher no mercado de trabalho, e mais precisamente ainda no Brasil. Como que esse trabalho de conquista de direitos, né, ele foi árduo. Mas eu quero também que vocês se atentem que as principais medidas que foram tomadas na nossa história, todas tiveram a canetinha da mulher lá assinando. Foram elas que foram as verdadeiras responsáveis por todos os ganhos significativos que temos dentro da nossa sociedade. Então, acompanhem comigo. Olá, eu sou o professor Gleicon Carvalho e hoje no Pílulas da História abordaremos um tema muito importante: trabalho feminino em novas perspectivas. Abordaremos a trajetória do papel feminino ao longo da história da humanidade, seus momentos sublimes e seus desafios perante a sociedade patriarcal e patrimonialista em que vivemos. Você sabe quem é essa aí ao lado? Essa é a mulher mais antiga da América do Sul, Luzia.
Ela viveu aqui no Brasil há mais de 12 mil anos atrás, tendo ser considerada como a mãe da pátria. Infelizmente, recebeu o tratamento que muitas mães recebem no nosso país, o descaso. Em 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional, onde ficavam os fósseis de Luzia. Junto com ela, 200 anos de história foram apagados. O caso de Luzia não é isolado. Grandes vultos femininos foram surgindo, forjando a sociedade brasileira e sendo cancelados pelo patriarcalismo e patrimonialismo. Desse jeito, ficamos sem acesso a uma grande parte importante da nossa memória, das origens que nos constituíram enquanto sociedade. Por isso, sabemos muito pouco ou quase nada sobre figuras muito importantes, como Dandara dos Palmares, Luísa Marim, Mariana Crioula, Mirtes Campos, Alzira Soriano ou Nise da Silveira. Meu nome é Maria Quitéria, mas tive que usar o nome e as roupas do meu cunhado, soldado Medeiros, para ingressar no exército. Algumas semanas depois, meu pai revelou minha identidade e quis me levar para casa, mas o Major Silvio Castro não permitiu, já tinha provado meu valor. Mais que isso, tive direito a montar e liderar uma tropa feminina. Fui a primeira mulher no Exército do Brasil e considerada a heroína da independência. Claro que morri no anonimato, mas venci o Exército Português e não será o preconceito que apagará a minha história. Desde os primórdios da humanidade, contrariando padrões culturais locais ou globais, figuras de poder feminino marcaram a história. As Candaces eram as rainhas-mães da realeza africana na antiguidade. Corajosas guerreiras, as rainhas Candaces exerceram funções políticas, sociais e culturais, assumindo a totalidade do poder do Império Kush. No Egito Antigo, podemos destacar Hatshepsut, considerada a mais poderosa rainha que governou o Egito Antigo, no século XV a.C. Com toda a força política e carisma, ela usava a dupla coroa do faraó, indicando sua soberania sobre as duas terras, ou seja, o Alto e o Baixo Egito. Ao longo de toda a Idade Média e Moderna, vimos surgir figuras de poder feminino como Joana d'Arc, Isabel de Castela, Inês de Castro, Rainha Elizabeth I. Todas interferiram diretamente nas decisões globais da sua época. No Brasil, antes mesmo da independência, figuras femininas como Catarina Paraguaçu, indígena, casada com Diogo Álvares de Correia, o Caramuru. Em 1548, o rei Dom João III teve que pedir a ela apoio para instalar o governo geral em sua área de domínio no Brasil. No Brasil, a inserção da figura feminina no mercado de trabalho tem como destaque a época em que as indústrias se fortaleciam cada vez mais após a Segunda Guerra Mundial, quando os homens tiveram que ir para as frentes de batalha e as mulheres passaram a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. Havia uma preferência pela mão de obra feminina, primeiro porque eram mais eficientes, mas também por serem mão de obra mais barata, sofriam preconceito e discriminação, o que fez delas alvos de desigualdade no decurso do tempo. Portanto, o trabalho na indústria fez com que a mulher se apartasse de seu lar por 14, 15 ou até 16 horas diárias, expondo-se a atividades profissional em ambientes insalubres e cumprindo obrigações que muitas vezes eram superiores às suas possibilidades físicas. Em meados da década de 50 e início da década de 60, percebeu-se uma ligeira elevação do trabalho feminino nas indústrias têxteis. Na mesma década, já eram consideradas mulheres trabalhadoras meninas que tinham apenas 10 anos. Diante de tais acontecimentos, surgem os movimentos feministas, como uma forma de protesto das mulheres em busca de seus direitos.
Com o passar dos anos, começaram a surgir leis com o intuito de proteger a mulher trabalhadora no Brasil, fazendo com que esta mulher tenha mais segurança no trabalho e, por via de consequência, seus direitos devidamente garantidos, trazendo normas de proteção que anteriormente não eram destinados a ela. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Um país que nasceu de um decreto assinado por uma mulher, onde a escravidão foi extinta por lei assinada também por uma mulher, a primeira escola pública gratuita foi instituída por uma mulher, a primeira greve geral foi iniciada por mulheres, operárias da indústria têxtil de São Paulo, não tem como contar sua história por inteiro excluindo as mulheres da narrativa e dos registros oficiais. Por todos os cantos do país, redes de solidariedade transformaram a condição das pessoas oprimidas e desqualificadas pelo sistema. Foi assim durante a escravidão, durante as ditaduras e também o é agora, durante o momento caótico da sociedade brasileira maximizada pela pandemia do Covid-19. Um dos caminhos para mudar essa realidade é a cultura do afeto. Afeto, dentro dessa cultura, não significa só carinho, atenção, amor, afeição. Significa limites, diálogos, mudanças e muitos outros conceitos que, somados, resultam em algo bastante positivo para as empresas e, quando a cultura do afeto é implantada, fortalecida, respeitada e executada, os resultados aparecem, porque resultado é consequência de ótimas ações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Espero ter proporcionado um pouco mais de visibilidade para essas personagens tão importantes da nossa história e ter também colocado uma questão para que pensemos no nosso dia a dia, como temos lidado com a questão do feminino na nossa sociedade. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Muito, excelente. Tá de parabéns. Parabéns, Gleico. Como sempre, brilhando, né, Gleico? Poderia ser diferente. Então, pessoal, esse vídeo teve esse intuito de mostrar para vocês que desde a antiguidade as mulheres estiveram presentes não apenas como coadjuvantes ou fazendo determinados trabalhos relativos a trabalhos domésticos. Pelo contrário, desde as grandes revoluções, a Revolução do Fogo, a Revolução da Agricultura, o surgimento das primeiras grandes civilizações, todas essas manifestações humanas foram lideradas por mulheres. Tiveram homens também? Tiveram, mas não só homens, como a história muitas vezes conta. E, inclusive, na nossa história do Brasil, a luta por direitos, a luta por igualdade de direitos, né? Isso tudo foi encabeçado pelas mulheres. Não teve alguém lá de cima que olhou e disse assim, precisamos mudar alguma coisa. Não, foram elas que, apesar de estarem com a carga mais pesada, porque ficavam por conta, dentro da nossa sociedade patriarcal, da responsabilidade de cuidar da família, elas ainda tinham que trabalhar e depois elas ainda tinham que arranjar uma maneira de se organizar para lutar pelos seus direitos. E um fato importante que eu gostaria que vocês guardassem. Vocês viram que o nosso país surge do decreto de uma mulher, Dona Leopoldina. A gente vê que a abolição da escravidão surge pelas mãos de uma mulher, que também foi a primeira governante do nosso país, Princesa Isabel. A gente vê que a escola pública, que a gente estuda, com alunos mistos, laica, com direitos a todos para ensino fundamental, ensino médio, foi Berta Lutz. Então, a gente tem uma mulher na educação. Então, assim, em todas as áreas que a gente vê da nossa história, que, infelizmente, não é dado o devido protagonismo, tá? Depois vocês podem assistir com mais calma, eu até convido vocês. E deixo já uma solução.
para que a gente possa romper com esse problema do feminicídio, para que a gente possa romper com esse problema desse tratamento desigual. Redes de afeto. Precisamos conversar, precisamos montar grupos de apoio, grupos de escuta, em todos os ambientes de trabalho, familiar, da comunidade. Precisamos ouvir o que as pessoas têm a dizer, principalmente os que estão sendo oprimidos. O que está te incomodando aqui dentro de casa? O que podemos fazer diferente? Porque muitas vezes, todos nós somos frutos do nosso meio. Então, eu muitas vezes não sei que eu estou sendo machista. Muitas vezes eu não sei que eu estou sendo opressor. Por quê? Porque a sociedade que eu nasci já me modelou dessa maneira. Então, eu só consigo enxergar a minha conduta errada, porque ela está naturalizada, quando alguém me aponta. Quando alguém diz para mim, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não serve mais, isso aqui não se adapta mais. Vamos mudar? Então, é esse o convite que eu deixo para vocês. Vamos mudar. Professora Beth, assuma aí para nós, por favor, mostrando os nossos gráficos maravilhosos. Ah, certo. Aí não podia deixar de ser, né, gente? A Beth tinha que trazer algum gráficozinho para nós, né? Então, o Gleico vai apresentar os gráficos aí, eu vou mostrar exatamente, né, essa desigualdade que prevalece, né? Então, mostrando aí em números, tá? Só um instantinho que eu vou compartilhar ele aqui. Bastante. Tá aí, pronto. Ok, pode começar? Pode. A desigualdade de gênero no Brasil em um gráfico. Então, já a própria foto aí, né, já mostra, né, a mulher sendo, né, a responsável, né, por todo o trabalho doméstico, né, tudo ela, as roupas, os brinquedos espalhados, né, então já mostrando aí, né, o que são dados, né, gente, divulgados pelo IBGE, que mostram, né, que a mulher, ela estuda, né, ela trabalha, ela tem a jornada dupla, né, que além de trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Então, há essa desigualdade. Então, é igual eu falei, e o Gleico também tem mostrado aí, é a forma, né, que a gente nem percebe, a gente não percebe isso. Você chega em casa, você não percebe que tudo da casa está sobre você, né? Então, e muitas vezes você fica exausta com esse trabalho, né? Com essa sobrecarga de trabalho. Você tem amor, você quer cuidar dos filhos, quer cuidar da casa, mas mesmo assim você fica sobrecarregado. E está tão enraizado isso em nós que nós não percebemos, né? Então, nós temos que mudar, né? O nosso filho, né, ele tem que fazer essas atividades em casa também, o nosso marido, né? E aí, né, tem um mapa do Brasil, né, mostrando, né, as regiões, né, a divisão que é feita pelo IBGE do Brasil, das 5 regiões, né, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, e nessas 5 regiões, né, se a gente for perceber, né, a carga horária de trabalho da mulher, né, dentro de casa, ela é muito maior. Então, nós vamos ver que as horas, né, que a mulher se dedica ao trabalho doméstico é muito maior, né, do que a do homem, né? Então, olha só, né, na região Nordeste, 21,8 horas, né, do trabalho dela é dedicado ao trabalho doméstico, enquanto esse trabalho feito pelos homens é só de 10,8 horas. Então, em todas as regiões do Brasil, a gente vai perceber, né, a mulher, o trabalho doméstico, a mulher dedica muito mais ao trabalho doméstico do que o homem, tá? Então, aí já mostra essa desigualdade, né? Em todas as regiões do Brasil, a mulher dedica mais tempo à execução de tarefas domésticas do que o homem.
São 10 horas a mais por semana. Então, imagina, por semana, né, que são 10 horas a mais. Imagina isso no mês, no ano, né, como que nós trabalhamos, nós nos dedicamos mais ao trabalho doméstico do que o homem. Então, isso está enraizado em nós e nós não percebemos, né? Nós não percebemos, nós criamos nossos filhos para continuar dessa forma, né? E a desigualdade. Então, aí a gente vai ver. Olha só, começando aqui, a frequência no ensino médio. A mulher, ela estuda mais do que o homem. Ela faz 73%, né, dos nossos jovens que estão no ensino médio são de mulheres. Ela estuda muito mais. Então, por que ela estuda mais? Nas faculdades, a presença feminina hoje é maior. E por que na hora dos salários, o salário da mulher é menor? Por ela ser mulher, não é porque ela tem menos capacidade, né? Então, aqui mostrando que eu já tinha falado, né, a dedicação ao trabalho doméstico, tá? Então, exatamente o que mostra a taxa de frequência média no ensino médio é 10 pontos percentuais a mais entre as mulheres do que os homens. Elas também têm uma proporção, né, de ensino superior 23,5%, né, entre as brancas e 10,4% entre as negras, né, maior do que a dos homens. Né, de total de homens e mulheres em geral, elas trabalham 18 horas a mais, né, por semana no trabalho doméstico. No mercado de trabalho, a média salarial é muito mais baixa do que do homem. Então, mostrando aí a desigualdade. E quando a gente chega na representação política, né, quando a gente chega na Câmara dos Deputados, nós vamos perceber aí, ó, a representação política da mulher é 10,5%. Quer dizer, quase 90% da representação política do país, né, nós vamos ter aí, ó, de homens. Olha só, representação política na Câmara. 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados só, né, nós vamos ter de mulheres, né? Então, e os cargos de gerência em empresa, a mulher, ela estuda mais, ela tem curso superior, né? Hoje a participação da mulher já é maior, né? Muito maior do que a do homem, e nós vamos ver aí, nos cargos de gerência nas empresas, né? 62% desses cargos são ocupados por homens, não tem a mesma igualdade. Então, mostrando aí essa desigualdade, né? Em gráficos mesmo, são dados estatísticos, né? Dados do IBGE, mostrando para a gente por que isso, por que essa desigualdade, né? Se ela estuda mais, né? Dedica mais ao trabalho doméstico e não tem a mesma oportunidade no mercado de trabalho, na vida política, na representação política. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, nós temos que começar a perceber isso, né? Mudar esse cenário. Começa mudando exatamente na nossa casa, porque a gente não percebe como que a gente já vai criando, né, essa situação mesmo, né, que o menino não pode fazer tal coisa dentro de casa, é a menina que tem que fazer, né, então tem que mudar essa postura, tá bom? Ok, Gleico. Então, muito obrigado, professora Beth. Foi excelente esses dados que você trouxe para a gente mensurar o que acontece, porque as pessoas têm a nossa sociedade, ela encara, por exemplo, o trabalho doméstico, lavar, cozinhar, como sendo algo da mulher. Isso aí é como se ela já nascesse com essa mala para poder carregar, como se isso não fosse uma atividade que todos nós temos que participar para ter um bom ambiente de vida, né? De qualidade de vida. Só que o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que essa disparidade que a gente tem quando chega nos cargos de chefia é devido a essa imagem que foi programada, criada, de que a mulher ela é um ser biológico inferior ao homem. Isso é algo que foi programado, isso é algo que foi trabalhado para ser assimilado para a sociedade.
É por isso que não é raro, às vezes, nós estamos tendo um exemplo agora na CPI da Covid, né? Quando as mulheres vão falar, geralmente antes das falas das mulheres, você escuta alguém dizer assim, vai com calma. Acalme-se. Por quê? Por que acalme-se? Por que não fala isso com os homens lá que dão muito mais chilique? Porque a mulher, ela é vista como um ser irracional, um ser que não se controla, um ser colérico, né? Ou seja, biologicamente abaixo do homem. Mas isso não é verdade científica, isso é conceito que foi passando de geração em geração. E já que estamos falando de conceitos, estamos falando do psicológico, nós trouxemos uma mulher muito importante. Nós trouxemos a Júlia, que é nossa ex-aluna e que agora está se formando em psicologia e que vai abrilhantar mais o nosso sábado. Ela está fazendo um trabalho já lá na Delegacia Civil, né, Júlia? E ela está podendo acompanhar de perto todos os casos que chegam lá de abusos, de violência doméstica, né? E ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre esse lado psicológico, né? Dessa posição que a mulher tem sido colocada dentro da nossa sociedade. Então é contigo, Julinha. Bom dia a todos. Muito feliz em ver aí algum dos professores, rever todos vocês. Meu nome é Júlia, eu sou ex-aluna da Escola Geral do Leão. Atualmente eu sou estudante de psicologia na FAPAM, na Faculdade de Pará de Minas. E como o Gleico mencionou, eu também sou estagiária aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde eu trabalho no cartório das mulheres e a gente lida e trata as questões da violência doméstica e a violência contra a mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, feito pelo professor Welshman, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Muito feliz em ver aí alguns dos meus professores, no qual eu tive a oportunidade de ser aluna, né? A Elizabeth, o José Robson, rever a Clênia, a Delcimara, né? A Eusirene, todos os demais professores aí que estão presentes aqui, a comunidade escolar e demais pessoas que estão presentes nessa live. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Pela oportunidade de vir falar sobre esse tema que é tão importante e pertinente nos dias atuais. De acordo com os meus estudos na área, né, da ciência da psicologia, eu escolhi um tema que vai abarcar um dos principais aspectos, né, no qual a gente está iniciando essa discussão aqui na live de hoje. Eu vou falar um pouco, então, sobre... Gleico, você pode voltar o slide, por favor? Sim. Aí eu escolhi o tema, né, que é mães, trabalho e os impactos psicológicos. Agora pode passar o slide. Primeiramente, eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Com isso, eu gostaria de fazer uma breve contextualização na questão de que a gente tem a escravidão aí no Brasil, né, iniciada aí por volta dos anos de 1530, quando as primeiras medidas efetivas, né, da colonização foram implantadas pelos portugueses. E a partir daí, a gente fala também sobre as relações das classes sociais, considerando que nesse tempo as mulheres pobres e negras sempre trabalharam, elas já trabalhavam, né, em sua face pelo trabalho escravo, enquanto as mulheres brancas de classe média ficavam responsáveis pelo trabalho familiar e os afazeres domésticos. Então, essa ascensão da mulher no mercado de trabalho é uma conquista recente da mulher de camada média, né, que ganhou força aí no século XX, principalmente a partir da década de 1970, né, onde a gente tem aí os movimentos feministas no Brasil, que associaram-se também aos movimentos sociais de luta e resistência contra a ditadura militar, né, nesses anos, e também houve uma aproximação, né, dos movimentos sociais dos negros e homossexuais. Então, eu citei alguns tópicos, né? As ocupações que antes eram marcadas pela presença dos homens, as mulheres tomam um papel ativo na sociedade, né? Nas relações de trabalho. Então, aquilo que antes era associado apenas aos homens, as mulheres tomam um papel ativo. E mesmo após essa conquista ao direito ao trabalho, à escolarização, as mulheres, infelizmente, continuam a serem associadas a antigos valores, né? E a funções como submissão a tarefas domésticas, ao cuidado infantil,
entre outras coisas. Pode passar o slide, por favor, Gleico? Isso aí. Então, dentre esses aspectos, a gente pode citar a multiplicidade dos papéis no qual a mulher desempenha hoje em dia na sociedade, né? Uma grande parte das mulheres, hoje em dia, elas vivenciam, como a Beth e os outros professores mencionaram, uma tripla jornada de trabalho, né? Com diversos papéis que exercem como mãe, mulher, trabalhadora, dona de casa e esposa, né? Em muitas das vezes. Então, tem-se aí, pelos dados, né? Científicos e estatísticos a respeito dessa tripla jornada que as mulheres desempenham hoje em dia. E esses fatores também estão relacionados à desigualdade de gênero, né, tanto no trabalho doméstico, quanto na questão do âmbito profissional, que também tem uma relação com a divisão sexual que está muito presente hoje em dia, né? Então, esses papéis sociais que são atribuídos às mulheres envolve também os hábitos domiciliares privados, né, tanto quanto o protagonismo profissional, tanto quanto no âmbito familiar. Então, essa multiplicidade de papéis que eu estou citando aí, ela envolve um risco muito grande à saúde mental das mulheres, né, que também tem uma relação com diversos estressores que hoje em dia impactam no bem-estar social e psicológico das mulheres. No nosso país, infelizmente, o papel social da maternidade, ele ainda é associado como sendo de exclusividade e obrigatoriedade apenas da mulher, né? Os afazeres domésticos, o cuidado que uma criança necessita, sendo o pai, né, o homem, pouco cobrado nesse papel social, como sendo um papel social de pai. Como sendo de obrigatoriedade, né, também a realização de tarefas domésticas e também uma ajuda nessa questão dos cuidados que uma criança necessita. Claro que aqui, gente, a gente não está generalizando, né, a ponto de excluir aquele pai que realmente exerce sua função de pai, ajuda nessas questões, mas a gente ainda tem que falar sobre um número que é majoritário em relação a esses aspectos que ainda são socialmente estabelecidos como sendo da mulher essa total, exclusiva, né, obrigatoriedade em relação ao desempenho de cuidados, né, da criança e também os afazeres domésticos. Então, aí eu coloquei alguns aspectos, a autocobrança, sobrecarga psicológica, exaustão e a baixa autoestima. Esse papel, que é igual eu falei, né, que ainda é estabelecido e associado, ele envolve uma sobrecarga psicológica muito relacionada também nos trabalhos domésticos, que já faz parte da mulher, trabalhadora e mãe, né? E que além de se posicionar com o trabalho externo, né, que seria um trabalho na questão do âmbito profissional, também existe o trabalho familiar, que muitas das vezes não é valorizado. E caracteriza também a questão da exaustão diante dos cuidados requisitados por todos os membros da família, né? E essa é uma característica também que pode envolver a diminuição da autoestima, a baixa na qualidade de vida. Pode mudar o slide, por favor, Glei? Os papéis que a sociedade, né, internaliza em relação a nós, mulheres, impossibilita e também interfere diretamente na nossa negação em tirar um tempo para nós mesmas, né? Ficar bem com nós mesmas, tirar um tempo para a gente descansar, cuidar da nossa saúde física e do nosso bem-estar psicológico. Hoje a gente pode citar também, que seria talvez até um outro tema, que talvez daria até para a gente falar. Eu já apresentei até uns trabalhos na faculdade sobre isso, que é a questão da indústria farmacêutica e cosmética hoje em dia, né? Que se tem um grande crescimento que eles utilizam da nossa vulnerabilidade, né? Promovem a nossa não aceitação, reforçam ainda mais estereótipos de beleza, né? A fim de vender e lucrar com os produtos domésticos e também as questões das cirurgias plásticas. Então, a gente pode falar que a sociedade em si, ela hoje, apesar de todo o nosso avanço e tudo, a conquista de direitos, tem muito ainda o que a gente mudar na nossa realidade, a gente realmente se unir para poder lutar e conquistar ainda mais coisas, né? Porque a gente vê aí, ainda assim, esses papéis, infelizmente, são
atribuídos a nós. Então, vale ressaltar aí a importância do movimento feminista, né, que a gente luta aí contra o papel social de inferioridade que a mulher ainda vive, a desigualdade de gênero, né? Então, a nossa união entre as mulheres para mudar a realidade e garantir nossos direitos, a união e a luta das mulheres trabalhadoras e mães, que é muito importante, a questão da rede de apoio que o Gleico citou, isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê nesse meio virtual muito grupo de acolhimento, grupo de mães que compartilham ideias, né? E que isso ajuda muito também. Assim também como a gente não pode deixar o acompanhamento psicológico, né, que é essencial para tratar esses eventuais sintomas advindos do esgotamento físico e mental. E a gente precisa, né, ser generoso com nós mesmos, respeitar os nossos limites e cuidar do nosso bem-estar psicológico e social. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí pela contribuição. Estou à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais sobre o meu. Tem pouco tempo ainda que eu estou no estágio na delegacia, mas acredito que nesse pouco tempo eu já estou, assim, dando para vivenciar realmente muitas coisas. E tudo isso que eu falei, a gente vê, infelizmente, hoje, a violência doméstica, a violência contra a mulher, evidenciada ainda mais por conta do contexto da pandemia. Então, a gente trata várias demandas lá na delegacia, que pode até não parecer, mas aqui em Itaúna existe sim um número muito grande em relação aos habitantes. A estatística que a gente tem hoje em dia é muito pouco, porque eu falo muito lá, né? A mulher, quando ela chega ao ponto de denunciar uma violência doméstica, uma violência, ela está num ponto muito no limite dela mesma, sabe? Porque realmente é muito constrangedor para ela falar disso. E muitas das vezes a estatística que a gente tem lá hoje em dia são aquelas que têm realmente a coragem de ir denunciar. Então tem muitos casos que a gente ainda não sabe, mas que ainda acontecem, porque não se tem essa coragem ainda, né, por medo também, outras questões que envolvem. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz, espero que a minha fala tenha passado aí um pouco de conhecimento para vocês, tenha sido um pouco válida, agradeço a todos e muito obrigada. Eu quero agradecer a sua presença, que orgulho. Nossa, como é bacana a gente ver os nossos alunos, né, brilhando, trilhando no caminho certo. Que competência, que orgulho, viu? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, tá, Júlia? Que Deus abençoe. Parabéns, Júlia. Muito bem, viu? Eu também. Mesmo. Parabéns, Júlia. Muito obrigada. Que bom ter você aqui, né? Fiquei muito feliz mesmo, tá? Muito obrigada. E sucesso. Que Deus abençoe sua trajetória. Júlia, Elzirene, que discurso mais lindo, parabéns, viu? Eu gostaria de contar para você, gente, ela citou o professor Welshman, e é claro, né, como que a escola é decisiva na vida desses meninos, e o tanto que a gente deseja que eles alcem voos imensos, o tanto que é importante, eu estou super emocionada aqui, o tanto que é importante que a gente acredite na potencialidade deles, né, e leve-os a acreditar nisso. Não é assim, gente? Não podemos deixar esses meninos acharem que eles não conseguem, porque eles conseguem, porque eles são maravilhosos, eles dão conta. E a gente dá conta de interferir nisso, interferir nessa história deles, de mediar. Então, para contar para vocês que a Júlia, eu acho que foi decisivo para ela esse discurso, e o curso, e a área que ela está atuando, o papel do professor Welshman, quando começou a conversar com ela sobre a Malala, quando ela leu a biografia da Malala, quando ela foi para todas as salas de aula falar sobre Malala. Não é, Júlia? Estou enganada? Ou seja, tudo é uma consequência, né? O resultado é a consequência de um processo
deve ser sempre voltado para o direito de aprendizagem, que é assim que a gente consegue resultados maravilhosos. Nossa, estou muito satisfeita, viu, Júlia? Prazer demais em revê-la. Parabéns, professores. Que cronograma maravilhoso, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado pela fala de todos, obrigado, Elzirene, e obrigado especialmente a Julinha, que abrilhantou para a gente esse lado que eu queria mostrar para vocês, que esse conceito, pessoal, ele não é natural. Homens e mulheres não são biologicamente diferentes uns dos outros na questão de superioridade ou inferioridade. Somos diferentes nas nossas aptidões, nos nossos gostos, nos nossos desejos. Mas essa construção de inferioridade, ela foi feita ao longo do tempo e ela foi planejada. Por quê? Porque nós estamos vendo que as capacidades femininas, elas são muito superiores em vários aspectos, até do que a capacidade masculina, porém, né, por questões de poder, por questões de colocação mesmo hierárquica dentro da sociedade, a mulher foi sendo colocada à margem. Então, agora eu quero dizer para vocês qual o cronograma que nós vamos seguir a partir de agora, para que vocês possam estar orientados. Agora são 9h15, nós vamos dar 5 minutinhos de conversação, nós vamos, né, a professora Beth vai estar conversando com vocês, a Júlia também vai estar respondendo alguma dúvida que vocês tiverem, de 5 a 7 minutinhos, né, não vamos ser, como diriam os antigos, beiço de purga, não tem que ser um negócio medidinho assim, não. Depois dessa conversação, propositalmente, nós deixamos a apresentação dos integrantes do grupo para o final, porque a gente entendeu que o mais importante era o tema, e não as pessoas que estavam apresentando o tema, nós somos meros condutores, o tema é mais importante. Então, depois dessa conversação, o José Robson vai apresentar os integrantes do grupo e fazer a consideração final dele. E, né, sobrando os minutinhos, eu preparei um joguinho onde que nós vamos ter acesso a figuras importantes da nossa história. Vai ser divertido, não é para testar o conhecimento de ninguém, pelo contrário, é para que a gente possa estar aprendendo, estar conhecendo, tá legal? Então, a partir de agora, Beth, está com você a palavra. Vamos iniciar a nossa conversação e a Julinha está aí também para responder os questionamentos, tá bom, pessoal? Estejam à vontade para se manifestar. Só peço que enquanto um estiver falando, os outros desliguem o microfone para que não dê microfonia, tá bom? Podem começar. Olá, gente, mais uma vez. Então, aqui, eu gostaria, né, se tiver alguém que quiser fazer comentar, né, sobre esse tema que nós estamos discutindo hoje, né, que é a mulher, o papel da mulher na sociedade, no trabalho, né, então, esse protagonismo da mulher, se alguém quiser fazer algum comentário, né, sobre contar alguma história, algum exemplo que vem, né, da família, que esse tempo agora é nosso, é de todos nós que estamos participando, tá? Então, tá aberto aí. E avisando, Gleico, vou avisar aqui para todos que, infelizmente, a nossa última apresentação seria da Ana Clara, nossa aluna, mas que ela, infelizmente, não está passando bem, ela não vai poder participar conosco, tá? No último momento. Então, deixando esse recado já, né, e desejando melhoras para a Ana Clara. E se alguém, né, quer falar um pouquinho para nós sobre o tema que nós estamos discutindo. A gente deixou uns minutinhos aí. Eu tenho uma história que eu posso contar, então, até agora. Eu tenho meu marido, né, que sempre participou comigo, é uma história muito bonita de vida, que a gente já tem muitos anos juntos, e ele sempre participou. Igual, por exemplo, aqui em casa, final de semana a cozinha dele, na outra é minha, ou dos meus filhos, né? Então, assim, a minha família, eu ganhei uma netinha agora, o meu filho que casou, ele chegou da maternidade com a esposa, a minha neta já vai fazer 5 meses, a esposa até hoje, só ele que dá banho na menina, só ele que cuida, que ajuda a cuidar, lógico, ela também ajuda, ela amamenta e tudo, mas estou falando assim,
Então, e outro dia ele falou assim, ele viu o pai dele fazendo uma coisa, falou assim, uai, pai, você aprendeu comigo? Aí ele falou assim, não, Nando, você aprendeu comigo, né? Porque você via eu fazendo com a sua mãe e agora você faz com a sua esposa. Então, assim, como que isso, né? E muitas pessoas, às vezes, me criticavam até por essa participação, né, do meu marido nos afazeres domésticos, porque a gente sempre teve que dividir, porque eu trabalhava fora, né, e mesmo assim a gente sempre dividiu. Então, é uma história assim, e olha como que o meu filho ele foi seguindo esse exemplo, de ver que o trabalho dividido dentro de casa, que agora ele divide com a esposa automaticamente, não é uma coisa que ele acha assim, eu estou fazendo para minha esposa, não, foi automático. Né? Então, eu achei muito bonito o dia que ele falou com o pai dele, o senhor aprendeu comigo a fazer isso para minha mãe? Ele falou, não, você aprendeu comigo, né? Sem perceber, ele aprendeu com o pai dele. Então, é isso que a gente está tentando passar aqui hoje, né? Esses valores, né? Que a gente tem que colocar, que seja uma coisa natural, inclusive, né? Do menino ter que fazer, da menina tem que fazer, não é só um tem que fazer, né? Nós todos, né? Para todos. Então, eu vou contar a minha historinha, porque eu estou toda muito feliz, né? É um momento muito feliz da minha vida, mas então eu estou contando para vocês. Então, se alguém também quiser participar ou fazer alguma pergunta para a Júlia, viu, gente? Tá à vontade, tá bom? Tá aí. Parece que tem uma pergunta no chat, Obed, da Sara. Ela está perguntando para a Júlia quando ela percebeu que queria cursar psicologia. Alguma dica para quem está querendo seguir este caminho? Júlia, essa é para você. Então, gente, eu sempre conversava muito, né, com os meus professores, José Robson, Welshman, Eusirene. Eu sempre tive muita vontade de fazer psicologia. E eu ficava muito em dúvida entre psicologia e ciências sociais. Ainda pretendo cursar ciências sociais em algum dia. Mas eu sempre tive essa vontade. Quando eu saí do ensino médio, eu saí em 2019, me formei em Geraldo Leão em 2019, eu não tinha tanta perspectiva em entrar na faculdade diretamente. Mas eu consegui, no terceiro ano, tentei me esforçar um pouco, consegui uma bolsa no ProUni, 100%, então eu entrei na faculdade, porque eu realmente não teria condições de pagar uma faculdade integral, então realmente teria que ser por um programa, né? Por uma política pública. Aí eu não estava com tantas esperanças, mas meus professores sempre acreditaram em mim, né? Falaram, tenta, você consegue. E aí eu consegui e entrei na faculdade. Para quem está aí, né? Não sei quais turmas estão me assistindo agora, nos assistindo agora, mas se você tem algo em mente, se você quer cursar psicologia, ou seja, qualquer outro curso, não desista. Por mais que as notas aí, às vezes, né, a gente não fica tão contente, dependendo da matéria e tudo, mas notas são notas. Se foi mal no Enem uma vez, tenta de novo, não desiste, né? Eu passei no ProUni, mas foi na terceira chamada. Então, assim, não desiste mesmo. Tem um não, foi um não de novo, na terceira foi. Então, é assim, se vocês se dedicarem aí, sei que não é fácil, principalmente nesse contexto de pandemia. Imagino que está sendo muito difícil. Está sendo difícil também para mim a questão acadêmica na pandemia, porque realmente não é fácil o EAD. Para mim é muito mais cansativo, mas a gente está aí e, assim, não desista, né? A gente tem professores muito competentes aí na escola, tenho certeza que todos eles vão auxiliar vocês. Tem mais uma, que é o que é mais gratificante no seu estágio? O que é mais gratificante no meu estágio? Então, no meu estágio, a gente lida, como eu falei, com várias questões, principalmente essa questão psicológica, né? A gente vê uma vulnerabilidade psicológica muito grande da mulher que é vítima de violência doméstica. O que é gratificante é ver você poder, não como profissional, porque eu ainda sou estudante do terceiro período de psicologia, ainda estou no início, mas ter realmente uma escuta humanizada.
em relação ao que a vítima está sofrendo, ao que ela tem. A gente faz acompanhamentos para o CRAS, CRES, caso seja necessário, em relação de atendimento psicológico, psicossocial, porque muitas das vezes a vulnerabilidade é muito grande. E poder ver que, de alguma forma, elas saem dali e falam muito obrigada, entendeu? Você me ajudou. Às vezes voltam e falam, nossa, Júlia, você me acolheu muito bem, muito obrigada. Esse caminho é muito gratificante. Ver ela sair dali com talvez uma pequena esperança, apesar da gente saber que as leis hoje em dia, né, funcionam muito na teoria e pouco na prática, né, em relação à questão de feminicídio e tudo. Mas saber que, de alguma forma, eu estou sendo um ponto de acolhimento para receber essas questões das denúncias de violência doméstica. Então, acho que o mais gratificante é realmente ver que a gente está podendo ajudar, seja de alguma forma, né? Eu queria dar uma palavrinha. Eu fico percebendo também, sabe, Júlia, que diante de tudo isso que nós estamos passando, e que é a nossa história, né, de uma questão que já vem desde o passado, nos fortalecer enquanto mulheres, na união é muito importante. Uma ajudar a outra, uma respeitar a história da outra, nós construirmos laços em busca de uma sociedade que nos respeite mais. Hoje a gente vê tanta violência contra a mulher, contra a criança, a menina, histórias de famílias que já iniciam esse processo de violência contra a menina desde a sua infância. Então, nós, enquanto mulheres, nós precisamos ser mais unidas também, acreditar mais umas nas outras e buscar juntas estratégias e forças para poder mudar essa questão que a gente vem vivendo há tantos anos, né? E, assim, quando a gente vê você hoje aqui, nossa aluna, falando para nós sobre tudo isso, fortalece o nosso trabalho enquanto educadores, que nós realmente acreditamos na educação, acreditamos no potencial de vocês, enquanto alunos e futuros cidadãos, né? A gente sempre fala assim, futuros cidadãos da nossa sociedade, atuantes, e no papel da mulher, você hoje trouxe uma grande reflexão, inspiração para nós, viu? Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço aí a todos pela oportunidade, viu? Muito gratificante mesmo rever vocês aí e poder contribuir de alguma forma. Pessoal, eu gostaria de acrescentar mais um último comentário. Alguém gostaria de fazer antes das considerações finais do José Robertson? Talvez seja interessante a Júlia responder essa última pergunta, não? Metodologia de estudo que ela utiliza e recomenda para quem está iniciando a faculdade. Ah, sim, é porque eu perdi isso na minha lista. Pode ser. Então, vamos encerrar com essa resposta, Júlia? Vamos. Então, metodologia de estudo. Nesse AD é um pouco complicado, como eu já disse, né? Realmente é um desafio aí para a gente. Eu utilizo muito a questão do cronograma. Então, assim, para quem trabalha e faz faculdade, realmente é exaustivo. O meu horário de serviço é de 9 a 5 horas. São 6 horas de estágio, eu tenho 2 horas de almoço, mas realmente fica muito apertado para chegar em casa, estudar. Então, os momentos que eu tenho livre, né, e que eu vejo que dá para aproveitar, eu realmente faço um cronograma daquilo que eu tenho que fazer durante a semana toda. Nesse EAD está sendo a questão dos trabalhos, está sendo bem complexa, né, porque eles estão dando muitos trabalhos, né, a respeito. Então, realmente, para quem quer fazer faculdade, talvez teria que ser um sacrifício aí os finais de semana para poder estudar. Mas o que eu utilizo, que me ajuda muito, seria essa questão do cronograma mesmo, para poder... enquanto eu não organizo minhas ideias, assim, eu não consigo colocar no papel. Então, eu tenho que fazer um cronograma para poder ir seguindo. E eu acho que isso facilita muito, porque aí a gente vê o que a gente já fez, o que a gente não fez, e como a gente pode organizar o tempo para poder realizar as atividades.
antes de todo mundo. Tá né? bom, Primeiramente, eu quero agradecer novamente, né, igual foi mais cedo, né, Júlia? Eu fico assim encantada, é muito orgulho para a gente, sabe? Hoje você está aí, uma menina linda, uma menina muito competente, uma mulher, né? Parabéns pelas suas falas. Você não sabe o tanto que isso é valioso, é um mérito para todos nós. Tá? Muito bacana mesmo. Agradecendo novamente a sua presença. É como se fosse o nosso porta-voz, hoje nos representa, né? Diante de tanta dedicação, de tanto esforço, e igual o Gleico falou, e que você continue trilhando nesse caminho maravilhoso. A gente só tem a orgulhar de você, tá? E, Beth, e eu também queria agradecer, estou encantada com o trabalho de vocês. É muito bacana a gente ver dessa forma, tanto empenho, e é grandioso, esse sábado está sendo muito produtivo, tá? Eu gostaria de dar... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu gostaria de dar a palavra para minha esposa, a Kátia Borges. Né? Eu estou aqui com a minha filha, e essa mulher tem sido muito importante na minha vida. Eu não seria nem metade eu não seria nem um terço do homem que eu sou hoje, nem um décimo do homem que eu sou hoje, se eu não tivesse a companhia dela. É a duras penas. Eu estou tendo que aprender a ser pai, a ser marido, a ser homem ao lado dela. Então, eu estou aprendendo no meio do processo. E eu gostaria que ela falasse alguma coisa sobre esse tema que nós estamos tratando, porque desde o início, pessoal, até para testar microfone, até para fazer o conteúdo, tudo passa pela ajuda dela. Eu não consigo fazer nada sozinho, né? Nada que eu considere palpável, nada que eu considere agradável sem a presença dela. Então, eu quero passar a palavra para ela. Bom dia, pessoal. É um prazer conhecer vocês, né? O pessoal que trabalha com o Gleico. E hoje eu me sinto honrada de ver esse trabalho que a cada dia cresce mais. A consciência das pessoas está crescendo mais. Isso é muito gratificante, porque eu, na qualidade hoje, que sempre trabalhei fora, sempre tive a minha independência, hoje eu me vejo trabalhando dentro de casa. No início, eu achei muito estranho, não gostei, achei assim, uma coisa muito, injusta. Mas depois, eu comecei a perceber que, às vezes, a gente tem missões na vida da gente, que elas chegam para a gente, e a gente, às vezes, quer jogar ela fora. E aí eu pude perceber que eu tinha uma missão de ficar em casa, de ser esposa, de ser a mãe, de ser companheira, e gostar daquilo que eu faço, amar o que eu faço. Porque depois outras oportunidades virão, mas eu estou aqui, nesse momento, dedicando o meu melhor. Aquilo que eu julgo ser certo, aquilo que eu julgo ser o que eu doando de melhor para minha família. E não só, às vezes as pessoas perguntam, mas você não trabalha? Aí no início eu falava assim, não, eu não trabalho. Mas o professor, peraí, trabalha sim, uai, muito. Dentro de casa você trabalha 24 horas, hora dormindo você está trabalhando, você está rezando, você está trabalhando, você está estudando, você está trabalhando. O tempo todo sua cabeça está focada na família. E a família é um trabalho que você dignifica, que você educa. Então, assim, o papel da mulher, aonde ela estiver, ele vai ser sempre importante, porque ela tem um sentimento, ela tem uma intuição, ela tem um amor muito grande que às vezes nem ela domina e nem sabe, e nem mede. Então, que possamos olhar cada dia mais para a gente, possamos nos escutar mais, nos valorizar mais. Estamos dentro de casa, sim, mas eu tenho uma grande importância aqui. Quando eu levanto pela manhã, eu olho para minha casa e falo, opa, aqui é o lugar que eu tenho. E aqui é o lugar que eu vou fazer dele o melhor. A gente erra, às vezes a gente perde a estribeira, às vezes a gente é um pouco chata, mas eu creio que o nosso papel, quando a gente olha para dentro da gente, a gente busca o melhor. A gente erra, mas tentando acertar. Agora, se a gente permanecer no erro, a gente tem que revisar. Então, eu sou muito grata
fui pego um pouquinho de surpresa, mas essa homenagem é muito importante e ver tudo isso aqui hoje, né? Eu gostaria que, inclusive, de fazer parte, que isso crescesse mais dentro da consciência de cada pessoa. E eu ensino, muitas vezes, as pessoas aqui dentro de casa, a Valentina, meus filhos, né? Até o Cleico, a gente querer se unir para fazer o mundo melhor. Obrigada a todos e um bom dia a todos, e fico muito feliz de participar aqui desse momento. Obrigado. Eu estou no celular, que eu não estou em casa, então estou com medo da minha internet acabar, estou aflita, que eu quero falar para vocês, nossa, que alegria, que presente, que sábado maravilhoso. O Gleico é um presente para a escola, né? A gente está muito feliz, viu, Gleico? Você é especial mesmo. Parabéns pelo homem que você está se construindo, como você falou, né? Um exemplo. Parabéns para sua esposa, que depoimento, assim, depoimento que a gente precisa ouvir, né? Eu acho que as famílias precisam, as crianças, né? Meninas precisam ouvir como as mulheres são importantes, né? Em casa, no trabalho, na vida. A Júlia, uma menina que a gente viu crescer na escola, né? A gente deu aula para ela na 5ª série, ela chegou lá, aquela menininha pequenininha, enferrujadinha, e agora essa mulher, né, tão independente, tão maravilhosa, e tão dona do que ela se propôs a fazer. Os professores, né, o trabalho em equipe, como a gente foi feliz, né, em poder proporcionar esse trabalho em equipe, né, que vocês estão fazendo por área, cada sábado um mais maravilhoso que o outro, um com mais surpresa, está sendo um presente para nós. Obrigada, obrigada. Obrigada aos alunos da tarde que participam, que são uma gracinha, que são interessados, as famílias, viu? Estou muito feliz mesmo. E assim, é sem palavras, viu? É só emoção. Muito obrigada, viu? Parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Nós que agradecemos enormemente o espaço. Sabe, temos que ocupar esses espaços, todo o espaço possível para poder falar das coisas importantes. Júlia, Isabela e Emanuele, pode falar. Olha, meu nome é Júlia e eu tenho uma pergunta. Quem inventou que mulher só pode trabalhar em casa? Porque eu quero ser médica, mas eu estava vendo e existe mais médicos do que médicas. Quem inventou isso? Posso responder, gente? Pode. Pode. Essa invenção, ela veio com a nossa sociedade moderna, né? Quando existe uma palavra chamada patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? É uma forma como a sociedade se organiza, onde que a figura do pai, a figura do homem, ela é mais importante. Como que essa construção foi feita? Através da junção de vários setores da sociedade. A religião, a família, a economia. Então, as pessoas, elas começaram, em busca de poder, a criar esses conceitos. E aí, principalmente com o advento da indústria, principalmente quando começa a surgir as revoluções industriais, né? As mulheres, não só mulheres, mas mulheres, crianças, elas eram vistas como mais frágeis e mais fáceis de serem dominadas. Porque realmente a força física de uma mulher, essa parte da mulher, ela é menor do que a do homem, biologicamente, força física. Mas isso não tem nada a ver com aptidão. Isso não tem nada a ver com capacidade de realizar qualquer tipo de tarefas. Então, por essa maior facilidade de se dominar fisicamente a força, a figura feminina, é que aos poucos ela foi sendo colocada nessa posição. E para justificar, e para não dizer que estava se fazendo absurdo, criou-se essas teorias de que ela estava ocupando o lugar certo, que ela era inferior. Mas, na verdade, ela estava sendo colocada para trabalhar como escrava, ela estava sendo colocada para ser apenas dona de casa, apenas com o intuito de manter os homens no poder. Ficou explicado?
Ficou. Muito Ô, obrigada. Gleide, tem uma pergunta aqui da Aline Duarte para a Júlia. Ela pergunta para a Júlia: Júlia, como você se sente sendo uma mulher universitária? Porque muitos anos os estudos eram prioridade dos homens. Gostaria de saber como você se sente nesse papel tão importante. Né? Como você se sente sendo uma mulher universitária? Porque antes era só os homens, né? Sim. Hoje, como o Gleico mencionou, eu entrei na faculdade pelo ProUni, né? Uma bolsa 100% integral. Eu não teria condições de egressar na faculdade sem uma bolsa, porque não teria condições de pagar a mensalidade integral. Eu acho que essa conquista nossa, das mulheres, é muito importante a gente fazer presença nas universidades, no âmbito político, em todos os âmbitos, é muito importante hoje em dia. Então, hoje, eu tenho colegas de universidade, colegas, assim, excelentíssimas, assim, na psicologia, profissionais maravilhosas, como os professores já mencionaram, hoje em dia, o percentual, né, o percentual de mulheres é muito maior que de homem nas faculdades, e isso é muito importante, que a gente continue ocupando esses lugares, deixando a nossa marca, deixando o nosso legado, que a gente não pare de lutar pela ocupação nesses lugares. Pessoal, tem uma mão levantada aqui, é até uma convidada minha. E eu gostaria de dar a palavra para ela, chama Ellen Lara. Ela é uma jornalista internacional, né? Ela é daqui de Itaúna, mas já trabalhou fora do país. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente também. Com você, Ellen. Oi, pessoal. Bom dia para todos vocês. Parabéns, Gleico e escola, pelo tema abordado, pela forma como está sendo abordada. Parabéns à Júlia aí pela fala. Eu gostaria só de chamar a atenção para um ponto que eu tenho observado ultimamente, que é a demonização do feminismo, né? Como se o feminismo fosse uma luta das mulheres contra os homens, né? Como se o feminismo fosse uma coisa negativa, né? Então, ultimamente, né, quando a gente tem visto o crescimento aí de tanto retrocesso, né? A gente perceber essa questão do feminismo, né, da luta das mulheres, a gente viu aí, né, explanado de uma forma tão bonita e tão didática, que, na verdade, a luta é por igualdade, né, e não uma necessidade de estar oprimindo. Então, eu acho muito preocupante, eu acho importante essa conscientização das pessoas, porque o feminismo não é uma luta contra, a não ser contra os opressores. E cada vez que eu vejo uma mulher, né, se referir ao feminismo de uma forma pejorativa, sinceramente eu fico muito triste. Era isso, e dar os parabéns aí pela live. Obrigada, Ellen. Obrigado, enormemente. Pessoal, vamos mais aqui, ó. Nós estamos 11 horas, vamos mais 5 minutos de perguntas e respostas, né? Ô, Julinho, qualquer coisa também, você pode pôr o joguinho, que eu tenho certeza que os meninos vão adorar. Ele é bacana mesmo. Mas eu acho muito importante dessa voz aqui, que eles estão encantados com a Júlia. Vamos mais uma pergunta aqui para a Júlia. Ô, Júlia, não poderia ser diferente. Seria interessante, sabe, Júlia, depois a gente compartilhar alguma rede social sua, alguma coisa assim que você tenha institucional, se você tiver, né? Para eles, que o pessoal está perguntando aqui sobre isso também, sobre, né, como que pode tirar mais dúvidas com você, se aproximar. Júlia, como você se sente? Essa já foi feita, sendo mulher universitária? Essa eu coloquei. Deixa eu ver aqui, tem uma próxima aqui.
Pergunta da Letícia. O que você faz para compartilhar o que aprende? Gostaria de aprender mais com você. Então, já falando um pouco aí sobre a questão das redes sociais, né? Quem quiser me contactar, eu tenho um Instagram de estudos que eu fiz recentemente, que eu compartilho aí algumas questões da psicologia, alguns conceitos aí, que eu acho que a maioria das pessoas tem muito interesse em saber. Então, seria mais uma democratização, acesso à informação mesmo, principalmente a ciência da psicologia. Chama Estudos Pice, eu vou deixar aqui para vocês no chat, para quem tiver interesse e curiosidade em entrar, para me seguir lá. Lá eu coloco a minha rotina de estudos, como que eu faço para me organizar, que eu já mencionei na outra live também, a gente estava falando a respeito disso. Então, quem quiser acompanhar a questão da minha vida acadêmica, a questão dos estágios, como que para quem aí está pensando em entrar na faculdade, né? Igual a Júlia aí quer ser médica, não desista, viu, Júlia? Sei que vai acontecer muitas coisas, realmente não é fácil. Tem vários empecilhos, principalmente aí na questão da mulher, que a gente já está falando aí, né, a respeito, mas não desista dos sonhos de vocês, se vocês têm um objetivo, vá em frente. Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha tanta perspectiva em entrar na faculdade, mas como eu mesmo mencionei, felizmente, né, eu consegui, passei na terceira chamada, então, assim, recebi 2 não de primeira, então a gente não pode desistir. Eu vou deixar aqui para vocês no chat, se alguém quiser me conhecer mais, fazer mais perguntas, pode me contactar por lá, viu? Ô, Julinha, só mais uma rapidinho, que eu acho importante essa aqui do Tauan. Qual a importância de incluir o conhecimento produzido por mulheres na grade curricular desde o ensino médico básico? Qual a importância de ter esse protagonismo revelado na escola? Quem são cientistas femininas? Quem são autoras de fatos históricos? Então, é muito importante, eu acho que essa live em si aqui hoje, o trabalho que vocês, Gleico e restante dos professores, a Clênia como aí, né, na escola, a Cristina, todo mundo que está aí presente hoje, é muito importante que debates como esse aconteçam. E eu fico muito feliz que isso esteja sendo feito, desde aí o pessoal do ensino básico, o pessoal do ensino fundamental, o pessoal do ensino médio, isso é muito importante. A gente vê em outras escolas que não, né, que às vezes não tem esse debate, esses aprofundamentos de temas. Às vezes, eu, enquanto estudante, eu conversava muito com os meus professores, o José Robson, o Elshman, principalmente, nas questões, a gente debatia muito questões políticas, sociais, essas questões dos movimentos sociais. Então, às vezes, eu vejo hoje em dia, na nossa geração, felizmente, acredito que vai ser uma geração diferente, que eles têm muito interesse em temas relacionados. Então, incluir essas questões, essas pautas sociais, além de interessar os alunos, de ser uma coisa muito produtiva, é algo que vai contribuir para a transformação da sociedade. Então, isso é muito importante, eu fico muito feliz que isso aconteça, eu espero que isso aconteça mais vezes, com outros debates a respeito de outros temas, e podem ter certeza que isso é muito importante para os alunos, e os alunos se interessam muito também, não só na questão teórica, ficar só naquele conceito mesmo, trazer essas questões atuais é muito importante. Olha, tem mais 2 mãozinhas levantadas. Eu gostaria de pedir assim que fossem sucintos nessa fala agora, por favor, me desculpe, mas é por causa do tempo, tá? Pode falar, Lívia Silveira. Professor, meu nome é Lívia. A profissão que eu quero é policial perita. E muita gente é considerada homem trabalhando. Mulher pode trabalhar nisso também ou é só homem? Pode responder, Júlia. Você quer a resposta de quem? Ah, pode ser da Júlia, tanto faz. A Júlia, É muito importante essa questão. Eu estou na delegacia de Polícia Civil aqui de Itaúna, e a gente tem, aqui em Itaúna a gente não tem muitos peritos,
mas em Divinópolis que ficam nossos peritos. Então, a gente tem um grande volume de mulheres peritas criminais, a gente tem mulheres policiais, civis, investigadoras presentes na delegacia, e eu acho que isso é muito importante. Principalmente eu que trabalho agora no Cartório das Mulheres, é muito importante que tenha um acolhimento da mulher para a mulher, né? Então, assim, a gente sabe que o percentual ainda é maior pelos homens, mas essa é a hora, viu? É a Lívia, eu acho que falou, né? É a Lívia, isso é muito importante. Isso, pessoas como você, nós mulheres, comecem a ocupar esses espaços. E pode ter certeza, viu? Que tem muita mulher aí incrível nessa área. E se você quiser seguir, tem total apoio, tenho certeza que os profissionais da escola são muito competentes para isso. E é isso, a gente tem que mudar a realidade, né? Ok, obrigada. Por nada. Agora, Arthur, pode falar rapidinho? Eu queria saber se a Júlia, o certo são os direitos iguais, certo? E eu queria saber se a Júlia acha certo as mulheres também ter que fazer o tiro de guerra. Arthur, sempre aí, hein, Arthur? Olha, só lembrando que essa é uma resposta pessoal dela, né? Então, ela tem direito de ter uma visão pessoal. Vai lá, Júlia. Então, eu acredito que não tenho muito conhecimento sobre esse aspecto, não tenho estudado sobre essa questão das mulheres terem vontade de fazerem, mas se sim, acho que por que não, né? Se os homens estão aí, por que não? Se tem essa vontade, eu acredito que sim, não deveria ter algo que limitasse a respeito. Só completando, eu dou uma sugestão. Por que não ser obrigatório? Deixar de ser obrigatório para homem e passar a ser voluntariado para quem que quisesse, independente do gênero, né? Independente se considera homem, se considera mulher, se considera... Nós temos vários gêneros dentro da nossa sociedade. Então, por que ser obrigatório só para homem? Que não fosse obrigatório, que fosse voluntário para todos. É a minha sugestão. Perfeita a sua fala, Gleica, é exatamente isso. Sem som, Gleica. A última mãozinha levantada de hoje, Júlia, por favor. Essa pergunta é pra Júlia. Ela trabalha na delegacia, né? Quantas mulheres que ela vê que são abusadas fisicamente e mentalmente? O que elas podem fazer para evitar? Ótima pergunta, Júlia. Eu trabalho no Cartório das Mulheres, então a gente tem uma demanda muito grande em relação à violência. Tem pouco tempo que eu estou na delegacia, mas nesse pouco tempo a gente já vê em relação à questão de número de habitantes aqui na cidade e a relação do índice, né, de violência doméstica. Claro que, relativamente, eu falo muito isso, quando a mulher... Esses dados estatísticos são muito relativos, porque enquanto a mulher está ali para denunciar, ela está num ponto tão extremo de limite mesmo, que ela chega a denunciar, mas muitas se calam, muitas não denunciam. Então, esses dados estatísticos são daquilo que a gente vê, que as mulheres têm coragem de denunciar. Então, tem muito mais do que a gente imagina. Então, a gente recebe lá várias demandas, eu percebo muito uma vulnerabilidade psicológica que é bem maior em relação às mulheres que chegam para a gente, e muitas das vezes elas são acompanhadas, né, para fazerem acompanhamento psicossocial, no CRAS, no CRES. Então, eu sou responsável por eu falo assim, uma escuta humanizada, né? Não enquanto profissional, porque eu ainda sou estudante do 3º período de psicologia, ainda estou no início, mas como estagiária, realmente elas chegam com as suas demandas e a gente tem que acolher de forma humanizada,
acolher a vítima, escutar o que ela tem para dizer, não inviabilizar aquilo que ela está relatando, e se a gente perceber algo que deva ser feito, a gente faz um encaminhamento psicossocial para ela. Entendi, muito obrigada. Por nada. Pessoal, muito obrigado pela participação nas perguntas, né, nos depoimentos. Agora eu vou passar a palavra para a professora Bibiane, porque ela vai fazer a apresentação dos professores que compuseram esse trabalho. Deixamos esse para o final, porque, como eu disse mais cedo, o mais importante é o tema e não nós. Somos apenas condutores, somos apenas vias de acesso. Então, eu deixei para o final o nosso nome para que o trabalho ficasse em evidência. Então, Bibiane, gostaria que você fizesse a consideração final. Vou colocar aqui na tela a foto dos professores que participaram desse trabalho. E assim que terminar, pessoal, a fala da Bibiane, tem um jogo. Eu já disponibilizei a lista de presença, vou pôr de novo, mas vai ter um joguinho que eu gostaria de pedir a vocês que ficassem um pouquinho a mais, só uns 2, 3 minutinhos, para que a gente pudesse jogar ele juntos, tá bom? Quem puder. Com você, Bibiane. Bom. Bom dia a todos, né? Um bom dia abençoado, foi abençoado. Nossa, maravilhoso a fala da Júlia. Que menina inteligente, que menina capaz, né? E da nossa escola, o Gleico, todos, né, abordaram um tema belíssimamente. E esse tema muito importante, pertinente para o mês de maio, onde nós comemoramos no dia 1º, Dia do Trabalho, e no segundo domingo, dia 9, né, de maio, Dia das Mães. Então, esse tema, trabalho feminino e os novos rumos para a sociedade, né, essa reflexão sobre o tema, nesse momento em que estamos vivendo, né, esse cenário mundial de pandemia, em que muitas famílias estão com seus empregos comprometidos, e, ao mesmo tempo, uma superação onde muitas mulheres estão se sobressaindo e resgatando o suporte e a dignidade de suas famílias. É um momento também de muita alegria, porque estamos aqui com saúde, né? Muito obrigada às famílias que participaram, aos alunos, que gracinha dos nossos alunos, vocês são show, né? Os professores, igual nós trabalhamos em equipe, né, Gleico? Fizemos fizemos várias reuniões, e o Gleico, né, com essa fala, com essa condução do tema, foi belo. Então, eu, né, Bibiane, professora de História, o Gleico, professor de História, José Robson, professor de História, a Beth, o Elshman, o Ailton, professor de Sociologia, Paulo Isaia, e as duas professoras, né, do ensino dos anos iniciais, a Pamela e a Magali. E a nossa convidada Júlia, né, mais uma vez, parabenizando, parabéns mesmo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, né, Gleico? Obrigada a Clênia, né, por essa oportunidade, a Cristina. Então, assim, foi um arraso, eu achei show, viu? Muito obrigada a todos e um final de semana abençoado para todos, tá bom? E, né, a importância, né, desse tema, né, nós escolhemos justamente porque maio, né, no calendário religioso, fala-se, né, que é o mês de Maria, né, mês de das Mães e Dia Internacional da Mulher. Nós escolhemos esse tema, né, nós que somos humanas, né, eu acho que foi muito bom, né, essa ideia de convidar a Júlia, né, que veio aí do Elshman, né, eu acho que foi muito bom, enriqueceu demais o nosso encontro, né. A gente quer mais agradecer não só a Júlia, mas também a todos que estiveram aqui, né, com a gente, né, e apresentar aí, né, para os nossos alunos, já que com essa pandemia, né, vocês não conhecem aqui, pessoalmente, né, os professores de humanas, né? Tem eu, né, vocês já conheceram aí, o José Robertson, professor de História, o Gleico se apresentou também, né, professor de História. Infelizmente, o Elshman não pôde estar presente,
né, como o Gleico já falou aí, que é por causa da suspeita de Covid. Elizabeth, né, a Beth, nossa professora de geografia, né, obrigado, Ana Raquel. O Ailton, né, eu também não conheço pessoalmente, né, o Ailton é nosso professor de sociologia, né, vocês verão aí à tarde, aí, quem participar à tarde, né, a participação da Bibiane, né, que é professora de história também, né, vocês viram a participação da professora Isaia, né, ensino religioso, o professor Paulo, teve algum problema aí com a internet, não pôde participar, não sei se ele conseguiu, ele estava nos dizendo que não estava conseguindo participar aí, algum problema na internet dele, né? Temos aí a professora Magali, né, a professora Pâmela, eu acho que não esqueci de mais ninguém, não, né? A Isaia já falou o nome dela, se não me engano, né? Eu acho que já falei de tudo, né? Agradecer aí, viu, pessoal? A gente ficou muito satisfeito aí, bastante gente, mais de 31 pessoas, né, vendo a gente aqui, né? Espero que à tarde eu não vou poder participar, tudo da tarde, mas espero que também, né, mais gente participe aí, ó. Né? Obrigado, pessoal. Agradecer o Gleico também, né, que nos deu esse suporte grande aí, né, que é o nosso mestre aí, né, se não fosse isso, acho que nosso encontro de hoje não seria tão brilhante igual foi, né, muito obrigado aí, o Gleico, viu, Gleico, valeu demais. Oi, professor, bom dia. Bom dia, pode falar, Arthur. Bom, pessoal, então agora só para encerrar o nosso trabalho, já fizemos os nossos agradecimentos, eu quero apresentar para vocês rapidamente, agora sabe, o nosso tempo até já estourou, é até 9h30, mas vocês suportam com a gente aí mais uns 5 minutinhos? Pode ser? Quero apresentar para vocês agora só uma diversão para descontrair no final, um joguinho sobre mulheres da nossa história, tá? Então vai funcionar assim, eu vou colocar o joguinho aqui e vocês podem, de acordo com a pergunta for aparecendo, vocês vão me respondendo, eu vou marcando, tá legal? Vamos lá. Só um instante. Professor. Oi, Arthur. Tá dando um som estranho de zzz pra mim. Olha, pessoal, vai começar. Eu selecionei 20 mulheres da nossa história, só que o nosso tempo não vai dar para ver todas. Então, eu vou fazer só um inicinho aqui para a gente poder conhecer algumas, tá legal? Vamos lá, então. A primeira mulher a entrar para as Forças Armadas do Brasil. Quem arrisca aí o chute? Maria Quitéria, Luísa Marim, Alzira Soriano ou Catarina Paraguaçu? Vai, Delcimara. Maria Quitéria? Acertou! Certinho! Parabéns! Vamos para a próxima. Agora eu sei, hein, Clênia? Lutou ao lado dos rebeldes na Guerra dos Farrapos. Nise da Silveira, Irmã Dulce, Catarina Paraguaçu ou Anita Garibaldi? Você deu aula para ela? A letra D, a Anita? Isso! Certinho! Parabéns! Né, José Robson? Então agora tá na hora de puxar a orelha, né? Graças a Deus não precisou de puxar a minha. Não. Vamos lá. Fundou em 1882
a Sociedade Abolicionista das Senhoras Libertadoras. Quem se arrisca? Ó, aí já pela eliminação já dá para... Vai lá, Terezinha. Maria Tomate. Isso! Matemática com interdisciplinaridade de história, sociologia, faz a diferença. Os nossos alunos que estão aí participando, Gleicon, pede eles para poderem participar. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero a Analice, que é a aluna. Analice, essa mulher foi símbolo de ativismo humanitário mais importante do século XX. A foto aí já tá dando a dica, ó. Foi a irmã Dulce. Aê! Todo mundo tá dando show na história. Tá ótimo. Próxima. Neta de escravos, passa a compor obras no piano que aprendeu a tocar de forma autodidata, sozinha. Quem se arrisca nessa aí? Eu quero mais uma aluna. Aliás, eu vou agora chamar... Tia Gonzaga. Quem respondeu? Ana Júlia. Ana Silva. Ana Silva. Ana Silva. Vamos ver, Ana Silva. Tem certeza? Não quer pedir ajuda aos universitários? Aê, menina! Parabéns. Ó, agora eu vou pedir uma convidada minha que está aqui. Ana Raquel, agora é você, hein? Vamos lá. Funda a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher e participa da Associação Brasileira de Educação, que defendia a educação pública, laica, mista e o ensino secundário para todos. Tá aí, Ana Raquel? Tô! Me Então, dá uma... vai lá. Não ouvi, perdi o áudio. Dá uma dica aí, professor. Oh, uma dica. Não é a Princesa Isabel, não é a Pajé e a Nuaua, e não é a Cidade. Ficou... Uai, Gleico, eu não tive essa ajuda, não. Mas nem precisou, viu? Você acertou. Eu peço ajuda aos universitários. Ajuda aos universitários recebeu. Vamos lá. Berta Lutz. Olha para vocês verem, pessoal, a quantidade em todas as áreas de mulheres importantes na nossa história. Existem várias outras. Vamos finalizar com a pequena brilhante? Vamos finalizar? Mais um aluno aqui, Andrew, você pode responder, por favor? Mais um aluno, por favor, para responder essa última. Aluna? Ó, emplaca o sucesso que a Cabaiana tem, de Dorival Caymmi. E torna esse artista... Parabéns! Exatamente. Pessoal, presta atenção. Essa mulher se tornou a artista mais bem paga, não é do Brasil, não, é dos Estados Unidos. Olha para você ver a grandiosidade da arte dessa brasileira, né? Então é isso aí. Existem várias outras que estão aqui no jogo. Eu vou disponibilizar o link aí para vocês. Depois vocês podem jogar à vontade, conhecer essas figuras, tá? E se inteirar, né, sobre esse assunto que é muito interessante. E para finalizar, eu quero agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigado pela atenção. Desculpa por termos extrapolado o horário, mas eu acho que é um assunto muito importante para a gente estar falando, não é só uma vez no ano ou só uma vez no mês. É para a gente estar falando todos os dias do ano. É para a gente estar falando em casa, na escola, na comunidade, em todos os lugares onde que a gente vai, tá? Vai disponibilizando aí, eu quero agradecer novamente, viu? Que sábado gostoso, que sábado produtivo, né? A gente precisa
realmente de mais sábados assim, né? A gente colocar aí diante, né? Não só da escola, igual você falou, mas para toda a sociedade. E eu fico muito orgulhosa diante de todo o trabalho, né? De todos vocês, né? Os nossos alunos que estão aí participando, as famílias, os professores, tá? E é isso aí. Muito obrigada de coração e que Deus abençoe vocês todos, tá?